Sucesso, prosperidade, é o que todo mundo busca, não é mesmo? Mas e se sucesso se tornasse a causa de uma crise gigante? A gente vai mergulhar hoje numa história fascinante de Gênesis que explora exatamente isso. Um problema, de riqueza. E como isso testou laços familiares e levou a escolhas que definiram o futuro inteiro. Parece até contraditório, né? Como é que uma coisa tão boa como a prosperidade pode acabar virando a semente de um conflito? Bem, a história de Abrão e do sobrinho dele, Ló, nos mostra de um jeito bem surpreendente como isso pode acontecer. Então, tudo começa quando eles estão voltando de uma terra estrangeira. E olha, eles não voltam de mãos abanando, não. Muito pelo contrário. Eles trazem uma fortuna tão grande que, logo logo, ia colocar à prova os laços que uniam os dois. E se liga nesse detalhe. O texto não diz que eles estavam só bem de vida. Diz que Abrão era muito rico. Estamos falando de ouro, prata, gado, uma fortuna imensa. E o ponto crucial é que Ló, seu sobrinho, também tinha prosperado demais. Era como se fossem duas potências econômicas viajando juntas. E aí surge o problema. A riqueza deles era tanta, os rebanhos eram tão vastos que a própria terra não aguentava. Simplesmente não tinha pasto e água suficientes para todo mundo. O sucesso deles literalmente superou a capacidade do ambiente. A consequência disso foi imediata. E a briga não começou entre Abrão e Ló, não. Começou com os funcionários deles, os pastores, que estavam ali na linha de frente, disputando os recursos que estavam ficando escassos. A tensão foi crescendo de baixo para cima, sabe? Alguma coisa precisava ser feita. É exatamente nesse momento de crise que a gente vê a verdadeira liderança de Abrão. Em vez de deixar o conflito explodir, ele toma iniciativa. E a solução que ele propõe é pacífica e, olha, extraordinariamente generosa. O mais interessante aqui é a prioridade de Abrão. Presta atenção, ele não começa falando de gado, de terra ou de dinheiro. A primeira coisa que ele faz é apelar para o relacionamento. Somos parentes. Para ele, a paz na família valia muito mais do que qualquer patrimônio. E essa proposta dele mostra o tamanho da sua generosidade. Pensa bem, como mais velho e líder do clã, Abrão tinha todo o direito de escolher primeiro. Mas ele abre mão disso. Ele entrega para Ló o poder total da escolha. Basicamente, ele estava disposto a ficar com o que sobrasse. Tudo isso só para manter a paz. Agora a gente chega no momento decisivo da história. Abrão colocou o futuro nas mãos de Ló. E a resposta do sobrinho ia revelar muito sobre o caráter dele. E, no fim das contas, selar o seu destino. A primeira coisa que Ló faz é puramente visual. Ele levantou os olhos e viu. A decisão dele não foi baseada em oração, em conselho ou em fé. Foi estritamente naquilo que parecia mais atraente, mais próspero, logo de cara. Esse quadro mostra bem o contraste. De um lado, a escolha de Ló, uma campina verdinha, super irrigada, que o texto descreve como se fosse o próprio jardim do Senhor. Do outro lado, o que sobrou para Abrão, a terra de Canaã, que visualmente não era tão convidativa, mas que estava ligada a uma promessa. E sem nem pensar duas vezes, Ló pega a melhor parte para ele. Ele escolhe a campina inteira, a opção que parecia garantir o maior sucesso material, e de forma imediata. Tudo com base no que ele viu. E é aqui que a narrativa começa a introduzir uma tensão, um detalhe geográfico importante. Ele não só escolheu a campina, mas foi se movendo, se aproximando cada vez mais de um lugar específico, a cidade de Sodoma. E aí vem o balde de água fria. O texto revela a verdade que estava escondida. Aquela terra que parecia um paraíso por fora, era, na verdade, um centro de corrupção moral. Ló escolheu com os olhos e acabou não enxergando o perigo espiritual que estava ali, debaixo daquela superfície tão verde e bonita. Com Ló indo embora para sua terra escolhida, a história volta ao foco para Abrão, aquele que ficou com a terra que aparentemente era a menos desejável. Mas é exatamente aí que algo extraordinário acontece. O ponto crucial aqui é o timing. A promessa de Deus não vem antes nem durante a decisão. Ela vem depois do ato de generosidade de Abrão. É como se fosse uma resposta direta à atitude dele de colocar a paz e o relacionamento acima do ganho pessoal. E que resposta! Abrão abriu mão do direito de escolher só um pedaço da terra, e Deus promete para ele a terra inteira, para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, uma recompensa que superava, e muito, o que ele tinha acabado de ceder.
E a promessa não para na terra. Deus usa essa imagem superpoderosa do pó da terra para descrever a descendência incontável que viria de Abrão. Uma promessa que, naquele momento, para um homem sem filhos, exigia uma fé gigantesca. No final das contas, o que a gente tem são dois homens, parentes próximos, que, diante da mesma crise, tomaram decisões totalmente diferentes. E isso colocou eles em caminhos que levariam a destinos completamente distintos. Esse resumo deixa o contraste bem claro. Ló baseou a escolha dele na visão, naquilo que era atraente aos olhos, e o destino imediato dele foi para perto de Sodoma. Já Abrão baseou sua escolha na generosidade e na fé, e permaneceu na terra da promessa, construindo um altar a Deus. E essa é, talvez, a grande lição dessa história. Ela apresenta pra gente uma oposição fundamental: tomar decisões com base só na aparência imediata ou confiar em princípios e promessas que a gente não consegue ver. Então, fica a pergunta para a gente refletir. Até que ponto uma única decisão, motivada pela visão ou pela fé, pelo ganho imediato ou pela generosidade, pode realmente traçar o curso de todo um destino? A história de Ló e Abrão sugere que o impacto pode ser bem maior do que a gente imagina.